Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Nessa palavra, louvado seja Deus, o Senhor está chamando o teu povo para uma grande transformação, para um verdadeiro arrependimento, enquanto ainda há tempo. Porque diante de nós, o Senhor ele pôs uma porta aberta, que é esta oportunidade de nós ouvir a sua palavra e deixar ele trabalhar nas nossas vidas, que ele venha tirar toda a imundícia dos nossos corações, todo ódio, toda vanglória, toda mentira, toda bagagem do Egito, tudo aquilo que desagrada aos olhos dele. O Senhor quer preparar um povo para ir morar no céu, mas para isso precisamos deixar o Senhor trabalhar dentro dos nossos corações. Porque o Senhor veio para curar todas as nossas enfermidades, todas as nossas feridas, dores. Mas para isso precisamos tomar uma decisão e deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, nas nossas vidas, ter a direção do Espírito Santo. E Ele nos deixou uma oportunidade para que nós venhamos tomar aqui nesta terra. Se nós queremos morar no céu ou inferno, porque depois daqui só tem dois caminhos para nós ir, para nós seguir. E o Senhor pôs essa porta aberta, para nós, esta oportunidade maravilhosa, porque muitos queriam ter esta oportunidade que nós temos, mas não podem mais ter. E o Senhor está pedindo para que nós viemos abraçar esta oportunidade, ser grato a Ele, e entregar a nossa vida nas mãos dEle, porque Ele é santo, Ele quer preparar um povo lavado e remido no sangue dEle para ir morar no céu, E não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, que nós vamos herdar o céu, mas é deixando os nossos pecados, é abandonando aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Então
Então venha para Jesus, né? Ele te chama, Ele nos chama, né? Para ficar do lado dele, né? O Senhor nos chama para arrependimento, para nós andar em santidade. Não vamos olhar para a diversidade, não vamos olhar para os problemas, né? Mas vamos olhar para Jesus, né? E Ele é a porta, né? Ele quer, né, nos encher da Tua presença. Ele quer nos tornar um povo diferente, né? Um povo de decisões tomadas, né? De coração puro. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Levanta-te é uma ordem que o Senhor está nos dando, uma voz de muita autoridade. Aleluia, eu vejo aqui voz de autoridade. Aleluia, o Senhor nos pede para descer, aleluia, a casa do oleiro. Aleluia, Jesus, onde Ele quer falar conosco. Descer a casa do oleiro, aleluia, é descer na humilhação, em choro, em rogos, em pranto, em oração, buscando a face do Senhor. Aleluia, porque Ele nos chama para descer a casa do oleiro, descer dobrando os joelhos, orando, pranteando. Aleluia, Jesus, porque Ele quer nos fazer ouvir, e não tem outra forma de nos comunicar com o Senhor a não ser através da oração e da humilhação. Ele, aleluia, Jesus está falando, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele, aleluia, Jesus, o Senhor Jesus quer falar conosco, mas para isso nós precisamos ter a atitude de nos colocar, aleluia, de pé, porque Ele fala levanta-te, e quando Ele fala levanta-te, é alguém que está sentado, deitado, e não tem como se comunicar, aleluia, em uma posição, aleluia, Jesus, que não dá para falar, aleluia, Jesus, e a pessoa ter atenção. E quando fala levanta-te, eu vejo aqui, aleluia, Jesus, é uma postura que nós precisamos ter a atenção voltada para que o Senhor quer falar. Glória a Deus, aleluia. Descer a casa do oleiro, aleluia, Jesus. Oração, perseverança em humilhar-se, aleluia, diante do Senhor. Senhor, eu quero ouvir as tuas palavras, eu quero ouvir a tua voz falar comigo. E assim o Senhor, aleluia, Jesus, vendo que nós somos perseverantes, descemos a casa do oleiro, demos ouvidos à sua voz, levantamos, aleluia, descemos a casa do oleiro, e agora estamos nos humilhando, orando, buscando a sua face, para assim, aleluia, estarmos pronto, aleluia, Jesus, para ouvir as palavras do Senhor. E o Senhor vai nos trazer as palavras, Ele vai nos fazer ouvir o que Ele tem, aleluia, Jesus, para falar conosco através das suas palavras, palavras de atitudes, palavras de ânimo, palavra de orientação, aleluia, palavras de exortação, o que nós estivermos precisando para ouvir da parte do Senhor, Ele vai falar conosco, palavras de conserto. Glória a Deus, aleluia. Nós tão somente precisamos, aleluia, Jesus, nos colocar de pé diante do Senhor, aleluia, Jesus, e perseverar, aleluia, Jesus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia, e nós somos a igreja do Senhor, que o Senhor, aleluia, nos chama para descer à casa do oleiro, e ali Ele vai, aleluia, Jesus, declarar com as suas palavras o que Ele quer de mim, de você, aleluia,
aleluia, Jesus, porque nós precisamos continuar a caminhada e é necessário que nós seguimos a caminhada com a orientação do nosso Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. E um crente desligado não vai ter a orientação do Senhor. Um crente desligado, aleluia, que não ora, que não busca, que não desce à casa do oleiro, que não se humilha, não vai ouvir as palavras do Senhor, as palavras, aleluia, que vai nos guiar pelo caminho correto, as palavras que nos vai guiar, aleluia, Jesus, para onde o Senhor quer nos levar, para levar a sua palavra para outras pessoas, as palavras essa que o Senhor vai nos fazer ouvir, aleluia, Jesus, glória a Deus, para que possamos ser um vaso cheio de azeite, transbordando, aleluia, glórias a Deus, e assim essas palavras vai nos levar à salvação, aleluia, glórias a Deus. Levanta-te e farei, aleluia, Jesus, levanta-te e desce à casa do oleiro e te farei ouvir as minhas palavras, aleluia, é o que o Senhor quer falar conosco hoje, fazer conosco, que nós venhamos, aleluia, Jesus, com muita atitude e autoridade, levantar, nos colocar de pé, orar, buscar, e assim Ele vai nos fazer ouvir as suas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aqui a palavra do Senhor fala que Jeremias desce à casa do oleiro. Aqui é um sinal de posição, a qual Jeremias desce. Jeremias não questiona ao Senhor, então somente Jeremias obedece ao Senhor e vai fazer o que o Senhor manda. Ali, a palavra do Senhor diz que Jeremias vai lá observar a obra do oleiro. E ali, quando chega lá, louvado seja o nome santo do Senhor, Jeremias, ele vê a obra que o oleiro está fazendo sobre as rodas. E o que me chama a atenção nessa palavra, que ele estava fazendo. E o barro então já estava pronto. O barro, aleluia, Jesus, já estava mole, a ponto de ser feito. Então, para o Senhor fazer um vaso novo, para o Senhor fazer conforme a vontade dEle, o querer dEle, a forma dEle, é necessário o barro estar pronto para ser passado na roda. E nós vemos que quando a obra está na mão do oleiro, sobre as rodas, o barro já está num processo de ser feito, mole. Então o barro não pode estar duro. É necessário dar lugar ao Senhor, para o Senhor trabalhar conforme Ele queira, conforme o querer do Senhor, não da nossa forma, não do nosso querer. Quando o oleiro está ali trabalhando no vaso, nós vemos, observamos bem que o oleiro, ele trabalha tanto por dentro como ele trabalha por fora. Ele vai tirando o excesso que está. Então o vaso, o barro é todo trabalhado, toda a obra ali é trabalhado de cima a baixo para tirar as impurezas. Então quando o Senhor está trabalhando, Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Temos que deixar Ele fazer conforme o querer dEle, deixar Ele moldar, deixar Ele transformar como Ele quer, porque é um processo que mexe toda a estrutura, que mexe todo, porque vai dizer, aleluia, Jesus, que a obra estava sobre as rodas. Então vai mexer de cima para baixo, de baixo para cima, para tirar o excesso. Então, para fazer é necessário estar pronto, o barro mole. O Senhor não vai trabalhar nem barro duro para fazer o vaso, não. Tem que estar mole, como o Senhor queira fazer, trabalhar na vida do homem e da mulher. É necessário dar lugar ao Senhor. Então, o Senhor quer trabalhar em vasos para tirar, e é necessário dar lugar ao Senhor. Não questione o Senhor, então somente deixe Ele trabalhar conforme a vontade dEle, porque a palavra do Senhor diz que Ele estava fazendo. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Então é conforme o querer do Senhor, não é como a gente quer, não. Então somente temos que obedecer ao Senhor, não questionar. E é um processo doloroso, é um processo até mesmo difícil, porque aonde está fazendo é por dentro e por fora. É por dentro e por fora para tirar o excesso da ignorância, o processo do vanglorismo, o processo da inveja, o processo da dureza de coração. Tem que deixar o Senhor trabalhar, tirar tudo isso, porque o Senhor não quer trabalhar só por fora. Não, Ele quer trabalhar tanto por dentro como Ele por fora. Louvado seja Deus. A palavra de Deus que fala sobre o vaso que não tinha nenhum valor. Mas aquele oleiro, com carinho, que aquele vaso estava quebrado, ele pegou sobre a sua mão e tornou a fazer um vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos. Significa aparecer bem aos seus olhos, que foi agradável diante dele. Fazer novamente aquele vaso que estava desprezado, que estava sem valor, que ninguém dava nada. Esse vaso era eu e você, a qual as pessoas desprezavam, mas hoje nós temos valor diante da presença do nosso Deus, porque o Senhor pegou pela sua mão cada um de nós e fez um vaso a qual foi agradável aos olhos dele. E hoje você está aí de pé, você está aí com um vaso precioso na presença de Deus. Então não se deixe ser desprezado, porque o oleiro é o nosso Deus que alcançou a minha vida, alcançou a tua vida. Ele poderia muito bem ter pegado aquele barro que se quebrou, aquele vaso. Ele poderia ter desprezado, mas não. Deus não despreza ninguém. Deus, Ele tornou novamente e Ele decretou, Ele determinou que aquele vaso, ele não ia se quebrar mais, que aquele vaso ia ser precioso para Ele, porque nós ia dar fruto para Ele, e hoje nós estamos vendo isso, que nós estamos dando fruto para o Senhor. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena passar pela fornalha, porque nós não estamos sozinhos. O vaso ele tem que passar por uma fornalha, ele tem que ir para o fogo. Você passou e você vai continuar passando. Continue orando, continue buscando, continue crendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor veio até a mim. A palavra do Senhor veio até você. Quando ela chega até a nós, nós temos que abrirmos o nosso coração para que ela possa penetrar, morar e fazer companhia às nossas vidas dia após dia. Porque se não for dessa maneira, a gente não vai conseguir prosseguir a caminhada se nós não deixarmos ela vir. Se ela somente vir, mas nós não guardarmos em nosso coração, ela vai simplesmente
chegar, mas não vai ficar. Por que muitas pessoas às vezes recebem a palavra, mas na frente padece, ela falece e vai para o inferno? Mas ela teve a oportunidade de ouvir a palavra, mas ela não guardou no seu coração, ela não quis essa palavra para a sua vida. Então, aqui no versículo 5 de Jeremias 18 diz: então veio a mim a palavra do Senhor. A palavra veio, e essa palavra veio para mim e para você, durante todos esses dias da festividade, de uma maneira muito forte, muito tremenda, aonde veio falar tudo aquilo que era necessário para os nossos corações, para nossas vidas, para todo aquele que quer uma vida diferente, para aquele que quer viver uma vida digna com o nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus está trazendo mais um dia para mim e para você, dando uma oportunidade para arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados e transgressões e procurar colocar esta palavra dentro do nosso coração, porque a palavra está aqui, ela veio. Então a gente só tem que guardar, recebê-la com todo carinho e pedir para Deus nos direcionar em tudo, porque Deus, Ele é amor, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Por isso Ele nos dá essa oportunidade hoje. Glória a Deus, aleluia. Neste versículo 6, o Senhor faz uma pergunta ao povo de Israel: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Porque muitos do povo de Israel já estavam corrompidos. Muitos já não andavam mais na presença do Senhor. Então o Senhor falou para aquele povo: vocês são barros nas minhas mãos. Eu posso fazer de vocês como fez este oleiro. Eu tenho dado a vocês os mandamentos. Eu tenho ensinado vocês as leis. E vocês se rebelaram contra mim. E vocês não são inocentes, porque eu dei as leis nas suas mãos e os meus mandamentos. E vocês quebraram o concerto comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Pelo que o Senhor iria tratar com aquele povo, porque eles não estavam obedecendo mais à voz do Senhor. E o Senhor se irou, porque o Senhor tirou aquele povo do Egito para fazer a sua vontade. E eles estavam olhando para trás e fazendo a vontade deles, e estavam desobedecendo a palavra do Senhor. E o Senhor está falando comigo e com você, porque nós somos barro nas mãos do oleiro, e Ele quer conserto de nós, porque se nós não se consertar com o Senhor, a ira dele cairá sobre nós também. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor tirou aquele povo de Israel do Egito e deu eles as leis e as ordenanças para que eles não adorassem a outros deuses. E eles quebraram o concerto com o Senhor e adorar, e foi após outros deuses. Por isso que a ira do Senhor se desceu sobre aquele povo. Eles esqueceram do concerto que Deus tinha feito com eles. Adorai somente o Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos, que tirou vocês da servidão, que vocês estavam ali no Egito. E o Senhor teve misericórdia deles e tirou eles dali do Egito. Mas eles não obedeceram à voz do Senhor. Então o Senhor se irou contra aquele povo. E o Senhor começou a tratar com aquele povo. Porque o Senhor tirou eles dali do Egito para eles serem um povo de Deus.
um povo obediente à palavra de Deus. E eles estavam desobedientes ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E nós sabemos que o Senhor tem poder sobre a nossa vida. Nós sabemos que nós somos o barro. E nós sabemos que o Senhor é o oleiro. E aquilo que é preciso tirar da nossa vida, Ele tira. Porque Ele tem poder sobre nós. E nós não podemos fazer a nossa vontade. Mas o Senhor pode fazer a vontade dEle na nossa vida. E se for preciso Ele nos amassar, Ele vai amassar. Porque Ele quer nós na posição. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o Senhor tem poder na nossa vida. Aleluia, Jesus. E o que for preciso Ele tirar, Ele vai tirar. Porque o Senhor requer de nós a obediência. O Senhor requer de nós a posição. Enquanto nós não estivermos fazendo a vontade do Senhor, nós estamos sendo amassados. Nós estamos sendo moldados. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós não podemos ser rebeldes como o povo de Israel foram rebeldes diante dele. Louvado seja Deus. O Senhor quer nós na posição. Ele quer que eu e você venha servir a Ele. Aleluia, louvado seja Deus, como Ele quer. Ele quer que nós venhamos fazer a vontade dEle e não a nossa vontade. Aleluia. Ele quer que nós sejamos obedientes à Tua palavra. Ele não quer que nós venhamos a colocar as coisas do Egito na nossa vida. Aquilo que saiu da nossa vida não pode voltar mais para a nossa vida. O Senhor, Ele arranca, derriba e destrói. Ele arrancou Belsazar do seu reino porque ele ousou usar os asos da casa do Senhor nas suas comemorações pagãs, nas suas festas. Ele não teve reverência com as coisas do Senhor, que são preciosas. Embora estivesse lá, dentro do templo do Deus deles, mas não era para mexer. Porque todo aquele que toca nos vasos do Senhor, ele pode ser arrancado, pode ser exterminado. É necessário muita atenção, vigilância. E coisa que o rei Belsazar não teve, nenhum temor. Embora ele soubesse tudo o que aconteceu, quem era o povo que estava cativo ali na Babilônia, que era o povo de Deus, embora ele soubesse dos acontecimentos, mas ele não quis temer ao Senhor. Ainda o Senhor deu mais uma oportunidade para ele quando escreveu, na estucada da parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E Daniel, servo do Senhor, ele foi levado para interpretar aquela escritura. Ainda assim, ele não se arrependeu, não se converteu. Então o Senhor arrancou o reino das mãos dele. O Senhor, ele derruba, assim como ele derrubou Jerusalém. No livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 9. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes queimou. Todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Por que Jerusalém foi derrubada? Porque o rei Ezequias não deu crédito à palavra do Senhor. Ele teve várias oportunidades para se arrepender dos seus pecados, para convocar o povo ao arrependimento. Ainda assim, o rei não deu ouvidos, endureceu o coração por medo, por conta do seu cargo, por conta do que tinha nas suas mãos, de perder a sua coroa. Então ele temeu e ele endureceu o coração. Ele não temeu ao Senhor, mas temeu aos homens, ao chefe, aos príncipes que trabalhavam ali com ele. Então ele preferiu temer ao homem do que temer a Deus.
e o Senhor destrói, assim como ele destruiu Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Esse fogo, esse enxofre destruíram a cidade de Sodoma e Gomorra, porque eram pessoas ímpias e eles foram destruídos. O Senhor poderia dar uma oportunidade para eles se arrependerem, assim como fez com os ninivitas, mas o Senhor não quis. As decisões do Senhor podem acarretar muitas coisas que talvez podem nos prejudicar, ou não, vai depender de nós. Vai depender de nossas ações, das nossas atitudes, mas tem que vir do coração. Não adianta se converter de palavras, de vestes, não. A conversão verdadeira, ela vem do interior, vem de dentro. A mudança verdadeira, ela vem de dentro, ela começa de dentro. Quando a gente se arrepende de coração, o Senhor ainda sonda lá no fundo do nosso coração para ver se aquele arrependimento é verdadeiro. E Ele vai nos provar para saber se verdadeiramente há um arrependimento no nosso coração. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor levantou Jeremias, Aleluia. Para falar contra aquela nação. E por que o Senhor, louvado seja Deus, levantou Jeremias para falar com aquela nação? Porque o Senhor queria dar oportunidade. O Senhor queria dar uma chance de arrependimento, de convertimento. Porque o Senhor primeiro, antes de fazer qualquer coisa na minha e na tua vida, primeiro Ele avisa, primeiro Ele fala. Para que venha haver um conserto, para que venha haver uma posição, para que venha, louvado seja Deus, haver, louvado seja Deus, um se colocar de pé na presença do Senhor. Porque, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor é um Deus zeloso, que zela de mim e de você. Por isso, antes que aconteça qualquer coisa, Ele me avisa e te avisa, para que nós não seja pego de surpresa. Porque o nosso Deus é um Deus cuidadoso. E o Senhor ali levantou Jeremias para falar com aquela nação. Se converta da sua maldade. E o Senhor diz para mim e para você neste momento, para que eu e você se converta da nossa maldade. Para que eu e você se converta dos nossos maus caminhos, das nossas más obras. Porque para o Senhor se arrepender de algo que Ele pensou em fazer contra a minha e a tua vida, é necessário um convertimento sincero e verdadeiro. Porque não vai ser qualquer louvado seja Deus oração, não vai ser louvado seja o nome do Senhor qualquer choro, não. Tem que ser pranto, sincero, verdadeiro para com o Senhor. Porque louvado seja Deus, a palavra é bem clara, se tal nação que o Senhor falar, louvado seja Deus, se converter da sua maldade, o Senhor vai se arrepender. Mas se nós não se arrepender, vai haver um arrependimento da parte do Senhor? Se nós não tomar a posição, se a gente não se consertar, o Senhor vai se arrepender? Se a gente quer continuar no pecado, continuar errando, continuar fazendo aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor, o Senhor vai se arrepender? Eu digo a você que não. Ele só vai se arrepender mediante verdadeiramente o arrependimento meu e seu. Porque o Senhor disse que se aquela nação se arrependesse. E o Senhor fala para mim e para você que é necessário um arrependimento sincero. Que é necessário um convertimento sincero para que haja da parte dele a misericórdia. Porque muitos têm brincado de ser crente. Muitos têm brincado de servir ao Senhor. E quem é eu e quem é você para brincar com o Senhor? O Senhor é fogo consumidor. Não adianta eu e você tentar enganar o Senhor. Pecar, errar, sabendo que é errado,
e continuar praticando e continuar fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, eu vou pedir perdão, o Senhor vai me perdoar. Pedir da boca para fora? Louvado seja o nome do Senhor. É necessário haver verdadeiramente um convertimento. É necessário que verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, a gente se converta, tenha um verdadeiro, um arrependimento sincero. Porque o Senhor conhece os corações, Ele sonda os corações. Ele sonda o meu coração e Ele sabe quando eu estou sendo sincero e quando eu não estou. Da mesma forma, o Senhor me conhece e te conhece. E Ele quer de mim, de você, posicionamento para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, para que a misericórdia dele nos alcance. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. E que a gente possa, louvado seja Deus, se arrepender verdadeiramente e se consertar enquanto há tempo, porque o Senhor está voltando. E Ele não vai ter o culpado por inocente, mas que a gente venha ser sincera perante o Senhor, para que o Senhor nos alcance com a sua misericórdia. Amém? Deus abençoe. Quem tem ouvido, ouça, e o Senhor diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz? O que o Espírito diz? Às igrejas. Às igrejas.